forte. Empoderamento é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, o final da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão. É nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança. E sobre tudo quer cantar. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Esse daqui é o Charles, meu animalzinho de estimação. Quem frequenta a minha casa já sabe. Eu adoro animais silvestres e exóticos, né? A gente tem alguns animaizinhos em casa e esse é o Charles fazendo companhia hoje aqui no programa. Para quem acompanhou as mídias sociais, a gente vai falar sobre pets não convencionais. E é por isso que tem a presença do Charles aqui. Fala oi, Charles, pro pessoal. Fala boa noite. Para quem não está acostumado, esse daqui é o Charles. Mas vamos falar de uma coisa diferente agora. Quero agradecer a presença de todos que estão aí. Lembrando que pode já começar a mandar mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp. Está aberto os canais de comunicação. Lembrando que você pode seguir a gente ao vivo pelo Facebook da emissora Rede Eco TV e acompanhar nossas mídias depois. E para começar essa noite, na segunda-feira, vamos começar com o Rodrigo Gomes. Rodrigo, você já conhece, é de casa. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Tudo bom, Fabi? Boa noite. Boa noite à nossa audiência que nos acompanha. Hoje com uma presença ilustre aí de um ratinho, né? O Charles. Espero que essa noite seja legal esse tema aí, que eu realmente eu sou um completo iniciante nisso, né? Não tenho medo, né? Mas não é uma coisa mais normal do mundo, né? Gente, ele não tem medo, mas tá morrendo de medo aqui, ó. Ele falou, meu Deus, é um rato. Eu falei, não é um rato, é uma ratazana. Ixi, Maria. Mas, Rodrigo, vamos falar um pouquinho de política. Claro. Peraí, você tem animal de estimação? Eu tenho, na verdade eu tinha, né, na casa da minha mãe, depois que eu mudei para Santo André. Não tenho, né, não cultivo mais, mas eu tenho uma cachorrinha, né, que desde criança ela acompanha a gente. Né? Eu sou adepta, né, eu sou apaixonada por animais de estimação, cachorro, passarinho, aquela coisa das básicas. Depois que o meu esposo, digníssimo, que está aqui presente, ele resolveu, né, adentrar o mundo do zoo, aí a gente tem um monte de coisa em casa. E aí a gente vai um pouquinho mais longe. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco no próximo bloco, hein? Eu não vou perder essa, hein? Ele vai até ficar um pouquinho aqui com a gente. Rodrigo, me fala um pouquinho, como é que foi a política essa semana? Então, o cenário político hoje brasileiro, aconteceu várias coisas interessantes, né? Vamos dizer assim, né? Uma das bombas aí da semana que o presidente do PSL deu declarações bombásticas a respeito do Jair Bolsonaro, né? Inclusive troca de faíscas entre um e outro. Inclusive próprios integrantes da direção do PSL falando que iriam expulsar o Bolsonaro do partido, né? E o Flávio Bolsonaro, filho do então presidente, solicitando auditoria nas contas do PSL. Ou seja, está uma confusão danada, né, a nível partidário. A gente sabe que foi um partido criado artificialmente, né, dada a conjuntura ali daquele momento, o antipetismo, tinha muitas dessas questões firmadas, né, não é um partido organicamente participante da política brasileira, né, enfim, né, acho que cresceu demais, né, durante a eleição presidencial e está essa confusão, né, então basicamente ninguém se entende. Hoje já deram declarações que a Joyce, do próprio PSL, que é a própria Joyce Hasselmann, que é líder do governo na bancada federal, vão expulsar ela também, ou seja, está um tal de expulsa daqui, expulsa dali, né? Enfim, tá nesse pé. Enquanto isso, né, tem as pautas importantes do governo para serem votadas, o pacote anticrime proposto pelo juiz, acho que perde pelo então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, acho que hoje perde um pouco de força por conta dessas questões conjunturais internas, né? Saiu o relatório econômico essa semana também apontando algumas questões aí de crescimento do Brasil, crescimento ainda bastante tímido, né, Fabi, com relação a isso. E eu acho que a crise ainda tem muitos capítulos aí a se desenrolar antes de a gente sair dessa nuvem carregada e pesada aí que está vindo, né? Embora a gente sempre tenha esperança de melhorar, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais até o desenrolar dessas questões. Isso se essa questão própria aí do PSL, a questão das candidaturas laranjas
que o presidente está envolvido, e, enfim, tudo mais, se isso não atinge de uma forma mais efetiva, né, a ponto de gerar um processo e até mesmo um afastamento do presidente. Então, vamos aguardar as cenas desse próximo capítulo. Dessa novela. Me fala um pouquinho agora, então, da política aqui de Santo André. Como é que tá? Também dá bastante agitada. Essa semana foi até uma surpresa, né? O ex-prefeito João Babileno deu declaração aí no jornal, num dos jornais da cidade, dizendo que iria deixar o PT, né? Deixou o grupo eles tinham um grupo do WhatsApp de ex-prefeitos do PT, deixou o grupo do PT, dizendo que não concordava com o método que estava sendo escolhido as candidaturas, né? O Alemão Duarte, um vereador importante da cidade, deu uma declaração hoje também, falando que, enfim, em nenhum momento foi chamado também para discutir essa questão, né? Parece que parte do PT optou pela então vereadora Beth Sirac, que não é consenso, né? Parece que não foi algum método adequado para tirar essa questão e, novamente, se instala um clima de tensão, né? Dentro do próprio PT. O Paulinho Serra, né, continua fazendo suas políticas aí de tentar manter o cargo, manter a questão, né? A Sabesp hoje, ela falou que vai fazer uma manutenção de uma adutora lá no Camilópolis, portanto a cidade amanhã vai estar sem água, né? Enfim, né, movimentações políticas continuam crescendo, né? E a gente espera que seja um bom embate aí para a cidade no próximo período. Por enquanto, a gente está aguardando novidades. Acho que essa semana, essa questão do Babileno pegou um pouco, né? Porque é uma figura importantíssima, né, na história política da cidade, prefeito 2 vezes aqui da cidade, né? E uma declaração que a gente não esperava, né? Enfim, a gente não sabe qual paradeiro político ele vai tomar, mas de qualquer forma a gente fica na expectativa que, né, se for para uma agremiação partidária, algum outro local, que seja uma possibilidade que haja diálogo aí, que realmente o João, pelo trabalho que fez e pelo histórico da cidade que fez, merece ter seu espaço assim, reconhecido, ter sua voz ouvida aí, porque é um político que né, entre mortos e feridos, eu acho que merece sim ter sua voz ouvida aí, se é isso que ele está reclamando. Né? Perfeito. E quais são as considerações finais? Bom, falar um pouquinho da nossa pauta aqui dos servidores. Ainda está emperrada a pauta da campanha salarial. Infelizmente, o prefeito não deu a liga ainda na Câmara. Amanhã nós vamos tentar ir lá na Câmara conversar com a presidência para ver se desenterra logo esse projeto dos 8%, né? Atenuadando, como a gente tem dito aqui, alguma coisa com relação retroativa, alguma coisa com relação aos meses que passaram, mas por enquanto ele está paralisado. Então, amanhã nós vamos tentar tirar isso, né, desengessar esse projeto lá da Câmara, né, que os servidores estão ansiosos aí por esse reajuste que ainda não foi sancionado pela Prefeitura. Ah, perfeito. Rodrigo, não esquece as mídias do sindicato. As mídias do sindicato, sindserve.org.br, Facebook Sindserve Santo André, Instagram mesma coisa. Quem quiser me procurar, meu WhatsApp é 947543392. Também pode bater lá no Facebook Rodrigo Gomes, que acha com facilidade. E meu site também é só rodrigogomes.net, também que acha com facilidade. Perfeito. Quero agradecer a presença do Rodrigo, né? Você sempre aqui conosco, marcando essa presença, falando um pouquinho de política. E a gente volta daqui a pouco. Vamos falar sobre pets não convencionais. Comecei falando um pouquinho do Charles, mas tem muito mais, tá bom? Espera um pouquinho. Um beijo, tchau, tchau. Se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar.
Yo, 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 check. Look, look, look. Tickety check it, brought the soul back to the home team. Motown, I can't just see my team is supreme. Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Forfeit, fork it over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like we you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you. Running the rep like arachnids. Tarantula, say legged, gargantuous animal. Cause the maximum damage when my tongue an animal. While we be focused on our salary lettuce and bring the croutons, I'm trying to have a dollar bill salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit. I'm a reverend. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loiter in. The story ends where ours begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Could've labeled me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Mas o que tava bonito. Olá, voltamos. E como eu combinei com vocês, vamos falar um pouquinho de animais de estimação. Calma, não é qualquer animal de estimação. Vamos falar sobre os pets não convencionais. Todo mundo sabe que os cachorros e os gatos estão perdendo um pouquinho de território. E eu comecei o programa falando um pouquinho do Sherry, né? Ganhei da Sherry, o Charles, na verdade, ganhei da Sherry. E que é o meu ratinho, a minha ratazana de estimação. E lá em casa tem muitos bichinhos. Para quem ainda não frequenta a minha casa, depois qualquer dia eu mostro. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, nós temos alguns convidados especiais. Ronaldo, coordenador do Bioparque. Tudo bem, Ronaldo? Boa noite. João, que é veterinário. Boa noite. Né? Nós temos aqui minha amiga maravilhosa, Alane, que está com essa cobra maravilhosa. Depois a gente vai falar sobre ela. Eu ainda não peguei, mas eu prometo que eu vou pegar. Estou gelada. Super gelada. Que veio falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho da moda print, animal print. Aqui do meu lado, nós temos a Tainara. Acertei, tá? Isso, Tainara. A Tainara, que é psicopedagoga. E do lado dela, nós temos a Luana, que é psicóloga. E mais um pouquinho para lá, a Cherry, que vocês ainda não conhecem. Ela foi parte da Jim B Produções. Minha cantora, uma das minhas cantoras prediletas. E ela veio soltar um pouquinho a voz e também curte animais exóticos também. Então, para começar essa conversa, quero que a Cherry toque uma música pra gente. Tá bom. Play by night, oh yeah, seu nome é Jackie, tequila. Oi, Jacqueline, Misty, tequila. Reguei lá na rádio do café, rapaziada que tiver afim, vai lá. Eu vou ficar com Jackie, oh. Se é que Jackie vai estar lá, e se não for, já foi. O bonde do desejo segue o mundo. Caixa, bomba e sexo. Saudade na rampa do mundo. Oh, seu nome é Jackie, tequila. Jacqueline, Misty, eu, tequila. Na pegando e não, com Haiti na pele, na boa. Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa. Pouco pra beber, leite de lioa. Jack, uma menina tão bonita que enjoa. Jogo de vertigem, viagem de avião. Hálito de virgem, 2 olhos de amêndoa. Vaca, cadela, macaca, gazela. Linda toda linda ela. Toda beleza se reconhece nela. Jack, tequila, Coca-Cola e água. Égua, língua, míngua, minha mágoa. Oh, oh, ao seu Perfeito. Gente, eu tô aqui, né, criando coragem. Como que ela chama? É ele. É ele, é um macho. Aquiles.
Vai ver que por isso que ele gostou de mim. Depois eu pego ele. Vamos começar um pouquinho com o Ronaldo, né? Ronaldo, diretor lá do Bioparque. Isso. Tudo bem, Ronaldo? Tudo, Prazer, tudo, se apresenta pro pessoal. Boa noite a todos, né? Meu nome é Ronaldo. Bom, eu sou biólogo, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de gente, biólogo é aquele sujeito que passa a vida xeretando a vida dos outros, né? Dos outros seres vivos, claro, né? E atualmente dirijo o Bioparque Macuco, né? Pela Macuco Expedições, que é uma instituição onde nós somos fomentamos um mantenedor de fauna, que é o destino final de animais que, uma vez passado, que se passa aí pelos centros de triagem, centros de reabilitação, e que são considerados incapazes de voltar para a natureza, seja por algum problema físico, perder uma asa, um olho, audição, um tratamento de longa duração, né? Ou animais que simplesmente foram tidos como bicho de estimação, e ao contrário de uma serpente, né? Um macaco, uma arara, um papagaio, que são animais que aprendem, eles acabam aprendendo um modo humano de viver, e fica quase impossível, né, ou muito oneroso, né, devolver esses animais à natureza. Então, eles acabam passando os seus dias conosco, né, onde eles acabam servindo para o serviço educativo, ou seja, vamos tentar evitar com que as pessoas façam a mesma coisa com os que estão livres. Tentamos aí ensinar um pouco da diversidade da vida na Terra, as questões culturais, né, a música, a arte, que está envolvido, a história principalmente, né? E com essas questões com os bichos e com os museus que nós mantemos, né? E o treinamento de biólogos, médicos veterinários, auxiliares de veterinários, que nesses últimos anos, como o Bioparque Macuco, né, a gente tem feito. Perfeito. Fora os animais que estão no Bioparque, você tem bicho de estimação? Na verdade, como eu moro lá dentro... São né, todos. Até eu costumo brincar, né? Apesar de não sermos institucionalmente um zoológico, né? Dentro das questões legais, somos um mantenedor, então tem umas diferenças, né? Mas assim, quando eu vejo alguém falando, pô, minha casa é um zoológico, né? O que você tem lá? Bom, eu tenho uns peixes, tenho uns ratos, tenho... Eu falei, nossa, eu nem vou começar a falar, né? Até com vergonha. Vamos pensar que a gente está ostentando, né? Mas não, né? E além dos animais silvestres, né? E alguns exóticos, alguns que são de fora do Brasil, né? Os domésticos acabam sendo jogados lá, né? Então a gente tem que ter um lugarzinho para eles também separado, né? Só cães são 10, né? Nossa. Que foram resgatados e estão com a gente, cavalos e tudo mais. João, fala um pouquinho, como é que começou a sua carreira como veterinário e como é que você acabou envolvido com os animais aqui com a gente? Bom, boa noite. Desde o começo da faculdade, eu não entrei querendo tratar de cão e gato. Eu sempre quis animais um pouco diferentes. Não convencionais, não né? Convencionais. E eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer estágio lá no Bioparque com o Ronaldo, e aí eu me apaixonei de vez na área. Coitado, né? E agora nunca mais saio. Então eu só trabalho com animal silvestre e exótico, né? Eu não trabalho com cães e gatos. E qual a sua maior demanda lá, dentro dos animais silvestres? Na clínica particular ou então a domicílio, o que aparece bastante são aves, né? Bastante psitacídeo, que é a turma do papagaio, arara, calopsita, periquito. Aí em seguida vem os mamíferos, né? Coelho, porquinho da Índia, rato, e depois vem os répteis, né? Serpentes, tartarugas e alguns lagartos. Perfeito. E aí vamos falar com a Tá, né? Ela tá, mas a serpente, como é que... É uma jiboia. Uma jiboia. Como é que ela foi parar na sua vida? Bom, na verdade, eu sou pedagoga, né? E eu trabalho com crianças, trabalhava em escolas também. E aí eu caí numa ecoterapia, que era com cavalo, e eu conheci um projeto que era com répteis. E eu me apaixonei, porque eu percebi que crianças com deficiência gostavam de animais diferentes, principalmente autista. E aí eu fui me especializar em autismo. E aí onde eu trabalho atualmente, eu fiz um projeto também com educação ambiental. E eu consegui alguns animaizinhos para fazer esse projeto. Aí é uma clínica e o Aquiles está comigo há 6 anos. O Aquiles. Isso. Seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite para você também. É uma cobra também que tem uma deficiênciazinha na boca.
E aí a gente também fala para as crianças que não é só os seres humanos, né, que têm deficiência, os animais também têm. Então, essa cobra foi projetada para esse trabalho. Tudo bem, Lu? Tudo, boa Você apresenta para noite. todo mundo? Olá, boa noite. Sou psicóloga, trabalho na arte psico, né, com autistas. E é um universo maravilhoso, né? O benefício que os animais levam para as crianças é demais. O vínculo com os animais, posteriormente com a sociedade, né? Que vai inserindo aos poucos a dificuldade da comunicação com o mundo externo. E aos poucos a gente vai inserindo as crianças nesse mundo, né? Como lidar com as pessoas. E também a ansiedade, os animais ajudam demais na diminuição dessa ansiedade, no autocontrole, o modo de cuidar, o jeito de tatear. Inúmeros fatores, né? Fantástico. Vamos aproveitar então que a gente tocou no assunto criança, vamos começar pelas crianças, né? Acho que lá no Bioparque tem excursões de escolas e tudo mais. Como é que funciona hoje isso? em dia não tanto, né? Porque nós estamos em reforma, né? A gente acaba, hoje em dia, mais na formação do pessoal técnico e também de graduação. Mas a gente tem uma extensão, que é a Estação Bioparque, em Santa Isabel, que sim recebe crianças. O meu trabalho hoje no Zoo de Itatiba foi com crianças, né? E todos nós, crianças ou não, né, temos uma ligação direta, porque somos animais. Né? E em algum momento da nossa história, né, quando eu digo história biológica, né, não história social, nós começamos a nos desprender deles e tentar tomar uma posição hierárquica mais elevada. Né? Só que agora, de uns anos para cá, a tendência vem se invertendo. Né? Então, as pessoas começam a se posicionar como uma parte integrante dos ambientes naturais. Então, o que a gente vê hoje em dia não é à toa as pessoas estarem brigando por conservação, porque a gente começa a entender, e como bicho racional, ou seja, que temos a capacidade de processar as informações dos ambientes naturais, a gente consegue perceber o quanto nós seremos prejudicados a partir dos modelos que a gente vê com os animais. Né? Fora toda a questão de medos, né? Então, o medo sempre teve por trás desse massacre que nós fizemos, né? Além da dominância de você usar, né, para si, mas a questão o medo acho que mata até muito mais do que a dominância. Com certeza. E eu acho, quando você pega uma criança, né, um adulto, mas as crianças em especial os autistas, né, os que têm síndrome de Down ou quaisquer outras deficiências físicas, né, a falta de audição, falta de visão, né, eles se identificam. Sim. Porque os animais, eles não têm os mesmos sentidos que a gente. Alguns têm alguns sentidos a mais, muito mais apurados, né? E, por exemplo, uma cobra, o olfato é extremamente apurado, é coisa de 5 a 10 mil vezes melhor que o nosso olfato. No entanto, a audição é muito... Ela não ouve nada que se propague pelo ar. Então, quando você vai participando disso com as pessoas, a resposta é muito legal. Né? O toque, né? Essa coisa de, como ela bem diz, você imagina, é um bicho de sangue frio, como se fala popularmente. Uhum. Mas, na verdade, se você pegar uma cobra como essa, hoje, ela não está fria. Ela tem a temperatura do ambiente. Né? E as pessoas, elas vão começando a entender, né, essas coisas. Quando você, no nosso trabalho, no trabalho do Bioparque, né, é multidisciplinar, né? Então a gente tenta, de fato, associar um nome, a jiboia, indígena, né? Indígena em Tupi. E em Tupi é a cobra-flecha, né? Por que isso? Por que é flecha? Por causa disso. Então você vai permeando essas coisas e faz diferença. A diferença é brutal no final de uma explicação de 15 minutos. Você falou uma coisa interessante, nós falamos um pouquinho das crianças com necessidades especiais. Sim. Né? A Lani está aqui, ela tem um filho de necessidade especial. Lani, conta pra gente, como é que é a interação do seu pequeno? Pequeno-grande, gente. Pequeno-grande. Eu tenho um filho, tá? Meu nome é Lani, eu sou proprietária do Maria Rosa Boutique Brechó, que fica localizada em Arthur Alvim.
E eu tenho um filho especial de 19 anos. Então, assim, pelo fato dele não ter, ele ter sido uma criança que foi gerada gemelar, o outro feto veio a falecer, então ele ficou com as sequelas. Ele era uma criança que não enxergava, então a audição dele é perfeita. E com o decorrer do tempo, 7 anos, ele começou a enxergar. Então ele ficou com uma audição maravilhosa, porém também ele tem picos, né, de enxergar rápido e ao mesmo tempo sair do foco. Então eu tenho 2 cachorras, do qual ajudou muito o desenvolvimento do Leonardo. Nossa. Muito. Então, elas sabiam quando ele estava bem, quando ele não estava, elas pulavam em cima da cadeira de roda dele, beijava ele, lambia ele. Isso parece que foi, é que nem você falou mesmo. Eles têm como que eu posso te dizer? Eles sentem perfeitamente, até melhor do que nós que somos comuns, né? Sim. Em vista deles, eles são especiais, né? Sim. E o Leonardo, ele tem a gente sabe, mãe, né? Mãe especial, acabam dizendo que a gente acaba sabendo tudo, a hora de se alimentar, o que tem, o que não tem, qual o problema que ele tem, o que ele está sentindo. Então, assim, eu hoje, eu aconselho muitas pessoas a ter um bichinho, seja ele qual for, dentro de casa, tanto para criança não especial como uma criança normal. Isso se desenvolve muito a criança, Fala muito. um pouquinho de bichinhos de estimação em casa, fala sobre pet terapia, né? Sim. Tem tudo a ver. Sim. Fala um pouquinho pra gente, como é que funciona? Na verdade, você falou, né, de ter um bichinho. Eu aconselho as crianças, né, a gente fala atípicas, né, ter um cachorrinho, um gatinho, né, Luana? Porque esses animais, a gente tem um projeto, né, ligado, e eu acho que esses animais ficam legais também na natureza, no zoológico, é por conta do projeto mesmo, mas a gente indica o cachorro ou um gato para as crianças. Porque esses cachorros esses bichinhos não convencionais, tem que ter um manejo, precisa de um biólogo, tem toda a questão da alimentação. Para eu ter vindo por cá, eu precisei de uma GTA para transportar esse animalzinho. Então, tem todo um cuidado, né? E a pet terapia, ela ajuda ali em várias áreas. Na pedagogia, o cachorro ou até mesmo a cobra, a gente faz uma pesquisa sobre uma leitura. E aí eu ajudo essa criança a questão da leitura escrita. Às vezes tem um bloqueio ali, representa ali na sala de aula, o professor não consegue tratar e manda para terapia. Então lá eu vou tratar a parte pedagógica e eu uso o animal como reforço. Se você lê esse livrinho, eu trago de um tema de animal, depois a gente vê a cobra. Ou eu te levo lá no espaço do bichinho para você alimentar. É um estímulo. Estimulando, E já na psicologia, né, a Luana pode falar também que reduz, né, a ansiedade. Sim, a ansiedade, como eu já havia dito, como tatear, o autocuidado, né, com o bichinho. Como cuidar do bichinho, né? Qual a melhor maneira de cuidar? Tem a empatia. Nossa, será que o bichinho tá bem? Trabalhar os sentimentos com o bichinho, né? É perfeito. Charlie, fala um pouquinho. Você que me deu o Charlie de presente, o que te levou a ter animal tão, né, fora do convencional? Então, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu comecei a meio que resgatar e adotar animais. E entre esses animais tinha o Godofredo, que foi um rato que uma amiga minha me deu, que ela não podia mais ficar com ele. E aí eu me apaixonei pelo Godofredo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu acabei adotando o Charlie e o irmão dele, o Frank. E depois eu adotei mais 4 ratinhos. Só que aí, quando eu fiquei internada, eu acabei não podendo mais ficar com eles. E aí, acabei te dando o Charlie. Ai, gente, é maravilhoso. Sou apaixonada por Mas eles. sou apaixonada por eles. Eu falo que são mini cachorrinhos. Ah, perfeito. Toca uma música pra gente? Claro. Vai lá.
Perfeito. João, agora é com você. Quando a gente fala de bichinho de estimação, geralmente a gente se empolga, né? De repente vai conhecer o bioparque, achar lindo os bichinhos, fala assim, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Geralmente é assim que as crianças fazem. Né? E aí, também. Tudo bem. E aí, tudo bem. Vai lá, comprou, bonitinho, tudo certinho. E aí, depois, no meio do caminho, será que eu queria mesmo? E agora, como é que eu vou cuidar? Acaba não tendo todo esse trabalho. E aí, da sua parte, como é que é feito todo esse trabalho como veterinário? Quando você percebe que tem uma falta ali, foi só uma empolgação, aquela coisa toda. Então, em muitos casos é muita empolgação, né? Tanto da criança que quis o animal, então do pai que comprou porque a criança não pediu, né? Pedia. Deu 5 minutos. E eles não percebem que dá muito trabalho. É uma criança, né? O animal de estimação é uma criança, né? Então, quando o animal não convencional chega na clínica, a doença já está bastante avançada, né? Porque como é um animal que na natureza normalmente é presa, no caso dos pequenos mamíferos, coelho, porquinho da Índia, as aves também, eles não vão demonstrar os sinais da doença. Então, quando eles demonstram, já é muito tarde, então a gente precisa arrumar a doença, né? Tratar essa doença. E como eu sempre falo, é mais fácil tratar o animal do que o proprietário, né? O mais difícil é mudar a cabeça do proprietário. Que aí vem o erro de manejo, né? A pessoa não sabe, pegou o animal por empolgação, mas não sabe o que aquele animal se alimenta, do ambiente que ele precisa. E nem pesquisa, às vezes, né? E não pesquisa. Simplesmente vai lá né? e compra. É bem negligenciada essa parte. Cheryl, e quando você pegou os seus bichinhos, você foi pesquisar, ver como é que funcionava? Fui, eu pesquisei tudo. Eu já tive coelho também, já adotei coelho quando eu morava no Rio Grande do Sul. Então, sempre fui pesquisar o que eles podiam comer, o que não podia comer, temperatura, se podia interagir com os outros animais. Meu coelho, por exemplo, foi criado no meio dos cachorros. Mas cada um comia a sua ração direitinho. Que nem tem gente que costuma deixar o cachorro comer a ração do gato e o gato comer a ração do cachorro. Sim. Tudo tem que ter pesquisa. Ah, perfeito. E aí, vamos falar um pouquinho, temos uma convidada aqui, né? Lúcia, a Érica. Tudo bem, Érica? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite, gente. Veio direto do Rio aqui um pouquinho para ficar com a gente. Oi. Érica, hoje o tema é sobre pets não convencionais. E eu queria saber de você se você tem algum bichinho de estimação. Bom, pela correria, a correria não me permite ter nenhum bichinho, mas eu já tive hamster, era apaixonada, e coelho também. E como é que foi? Foi por empolgação ou não? Então, foi um presente do meu pai. E aí eu eu era mais nova, eu acho que eu não soube cuidar direito, deixava a ração espalhada. E aí quando eu vi, gente, a minha varanda estava empesteada de ratos. Eu fiquei tão desesperada que eu dei os hamsters para casa de ração. Daí se desfez? Ah, desfiz, gente. Não tinha como. Isso é muito comum, não é, João? É bem comum, bem comum. Né? Ainda mais que ela procurou alguém para doar o animal, mas tem muitos casos que abandona na rua, como abandonam cães, gatos, né? Abandona coelho, hamster, rato. E é mais difícil. Teve um caso doação. nos últimos anos que soltaram vários ratos numa praça, não teve? Sim, que começaram a resgatar depois no bueiro. E com o tempo eles se tornam ferais, né? Eles pegam os hábitos selvagens deles, se tornam ferais, então é mais difícil a amizade com esse animal. E eu vejo até a questão da doação para esses bichinhos. Muitas pessoas me procuram também. Ah, eu comprei tal bichinho que é diferente, né? Você não quer ficar não, né? E aí demora até para doar, né? Mas cachorro já cachorro demora. Também, mas para cachorro também. Não, eu tenho 5 cachorros e 5 gatos. As pessoas vêm me procurar para tentar doar os bichos. Eu fico tipo, não dá, gente. E esses não cabe. são diferentes. É a mesma coisa. Eu tenho uma coruja também. E, assim, tem que ter um espaço, tem que ter a questão do manejo, que o próprio biólogo... Tem que ter um biólogo lá, uma veterinária ou um veterinário que é específico para controlar, para ver também. Então, tem que ter responsabilidade. Perfeito. Né? Então, vamos falar um pouquinho de moda, então, já que a gente está falando de animal. A gente falou um pouquinho da moda animal print, né? Hoje eu estou toda aqui, né? E a Érica veio no mesmo embalo aqui para a gente falar um pouquinho de moda e a gente tem um desfile para colocar. Vamos ver um pouquinho as meninas. Vamos ver como é que tá um pouquinho dessa moda, essa tendência. Então, a gente vai começar com a Domênica. A Domênica esteve aqui no programa anterior. Pode vir, Domênica. Ela está vestindo, a gente fala muito sobre moda sustentável, moda consciente, consumo consciente. Essa roupa é do brechó Silva Luzinha Boutique. Cauane. Cauane também vocês já conhecem também. Ela está no mix de moda. No brechó Maria Rosa, da Lani, que esteve aqui. E a saia da Luzinha Boutique.
Débora. Algumas pessoas já conhecem a Débora, modelo plus size, né? Pérola Model. Vestindo a saia da Luzinha, look total. Andréia. Pra quem não conhece, a Andréia é minha irmã, gente. Ai, aguenta. Vestindo Maria Rosa também. E aí nós temos uma moda masculina, nós temos o Alisson. Cadê o Alisson? Tá ali. O Alisson vem trazendo um pouquinho no blazer, um pouco da estampa, e marcando presença e não só deixando as mulheres reinar, né? Tem essa dificuldade dos homens comprarem roupa também, né? Ainda mais quando tem alguma temática de animal. Me fala um pouquinho, Érica, a gente falou um pouquinho da modelo plus, você também é modelo. E aí, normalmente, quando você vai pra passarela, leva um pouquinho dos animais também? Levo. Eu sou muito de animais, estampas. Sou muito apaixonada por estampas e cores, assim, cores fortes. Então, eu aqui no Rio, em São Paulo, eu já percebi que as pessoas são um pouquinho mais monocromáticas, assim. Mais discretas, preto, né? Mais o cinza. Eu hoje estava toda colorida, tênis colorido, uma calça jeans. Eu acho que as pessoas olhavam assim, meu Deus, essa pessoa não é daqui. Então, assim, pelo menos lá no Rio, quando a gente leva a moda para passarela, é tudo bem colorido mesmo. E estampas. Animal print não tem uma época específica, é o ano inteiro. Acontece o ano inteiro. É bem comum. Aqui não, aqui é uma tendência, né? Tem hora que tá lá em cima, tem hora que tá um pouquinho mais embaixo e vai acontecendo. João, fala um pouquinho pra gente. Você falou um pouquinho sobre o fato de algumas pessoas acabarem comprando por impulso e quando chega no veterinário, muitas vezes já está meio prejudicada a saúde do animal. Normalmente, quando esse animal ele vem a falecer, como é que você trata isso? Quando ele vem a falecer, Isso. normalmente o proprietário quer enterrar o animal, né? Ele quer levar embora para enterrar esse animal. Mas a questão do psicológico da pessoa, aí o veterinário não é muito bom em tratar disso. O veterinário é péssimo em mexer com pessoas. Eu vou concordar com você, né? Eu tive 2 animais, 2 cachorros, no caso, no qual eu tive que fazer eutanásia, né? Porque eles tiveram sinomose. Tentamos salvar 3 vezes, até mais. E a doutora Ariane, ela foi bem acolhedora nesse ponto. Ronaldo, como é que acontece lá no Bioparque quando acontece a morte de algum animal? Bom, primeiro que o veterinário é o João, né? Então, e como é que ele lida com na você verdade, lá? Tudo depende muito de como é o negócio ou como acontece. Porque em parques e em zoológicos, né, a morte ela faz parte do ciclo da vida, né? Então, muitos animais eles chegam já com algumas patologias que a gente sabe que a vida dele não vai ser longa. Alguns animais de fato têm vida curta, né? E outros, surpreendentemente, têm vida muito longa, independente do que acontece. Então, normalmente, a gente lida razoavelmente bem com isso. Claro, sempre tem um ou outro bicho que você se apega, ou tem uma história dentro do contexto do que se fala com o público, né? A gente respeita muito a questão do público, né? Então, eu até brinco, né? Remontando a história, a gente usa o método cangaceiro de dar nome para os bichos. A gente dá os nomes. Cangaceiro é assim, né? Você matava um cangaceiro, né? Ou a volante matava um cangaceiro, depois o cangaceiro ressurgia. Mas a verdade era outro usando o mesmo nome. Né? Entendi. Então, na verdade, alguns ficam imortais. Né? Ou dentro daquela expectativa de vida que a gente fala para as pessoas que o bicho tem, eles permanecem com aquele mesmo nome, mesmo que aconteça alguma coisa. No entanto, quando chega mais ou menos no prazo que o bicho teria aquela vida mesmo, a gente assume com esse nome para, inclusive, falar da morte, né? E outra coisa, né? A morte também ela ocorre não só assim espontaneamente, como ela ocorre na alimentação. Então, é bom saber que uma coruja, como a dela, uma cobra, né, são animais carnívoros e eles dependem da vida de outro animal. Sim. Né? Eu acho essa ascensão do rato como um pet veio de encontro com isso. Por quê? Às vezes a pessoa comprava um rato, comprou uma cobra. Aí o cara, vamos comprar um rato para dar de comida. Pô, dá o rato lá, a cobra comeu, beleza. Né? Então o pessoal pensa que cobra é igual a gente, que abre a geladeira no meio da noite. Né? Não, bicho foi, né, cara? Tem períodos longos que ela fica sem comer. Aí você pega e compra um casal de rato.
Por causa porque eu tenho que alimentar a cobra. Aí só que a cobra come 2 ratos no mês. E você vai ficar com os outros 12 que nascem fora os adultos. No outro mês isso vai se multiplicando exponencialmente. No final do ano você tem uns 250 ratos e uma cobra super obesa. Né? Assim, quando muito. E aí o que acontece? Muitas vezes a cobra morre, a pessoa acha que não é aquilo, a pessoa começa a ter desespero porque está dando um rato de comida e adota o rato. E substitui pela cobra, ou fica com os dois, né? Convive bem. Esses ratos são de estimação, esses são de comida, né? Então, então existe esse tipo de coisa que passa para o público em geral, que não tem, nem trabalha com bicho profissionalmente, nem no mundo pet, né? Tem uma certa dificuldade de entender, porque não se reporta a si próprio. Sim. Porque aquela mesma vaquinha que você leva seu filho numa fazendinha, vira o bife do outro dia. Sim. E tem muito julgamento. Né? Eu tenho a coruja, mas ficava atrelada. Aí o pessoal falava, nossa, mas você não tem dó de deixar ela solta? Eu falei, olha, a minha responsabilidade eu tenho uma ave de rapina, então eu tenho que colocar ela ali atrelada. Deixei ela solta, ela pega os outros bichos, não pode, né? Então a gente tem que mostrar como que é e é assim, ponto. E além do atrelamento, não ser nada, nem mais e nem menos nocivo para a coruja, para um gavião, um falcão, do que a coleira no cachorro. Sim, e as pessoas não entendem isso. Mas é comum ver o cachorro com a coleira, Sim, né? e os outros animais também têm isso. Ela tem o terrário dela, e assim vai indo, né? Pois é. Então essas coisas, às vezes, as pessoas não entendem. Da mesma maneira, para mim, como biólogo, né, você vê algumas projeções de comportamento humano em bichos. Um cão, nos últimos 12 mil anos, ele vem se adequando à imagem humana. Tanto é que os cães, principalmente os vira-latas, né, eles se adequam à população local. Então você vê o comportamento de um cachorro vira-lata de Bornéu ou da Etiópia, ele é diferente do que aqui no Brasil. Cada um age de um jeito, né, tem uma ação diferente. Mas os répteis, né, algumas aves, elas não são assim. Ela tem o jeitão dela e ainda é muito prematuro ainda a convivência como pet no meio. Só que aí a pessoa pega, então põe lá achei bonitinho, sou obrigado a admitir que eu achei bonitinho. Então, você tem um dragão barbado, né, que é um lagartinho que também é conhecido pelo seu nome científico popular, que acabou ficando popular, que é pogona, né? Então, vem lá uma correia para ele que tem asa de dragão. Fica bem legal, assim, né? Dicas de passagem. Mas mesmo assim, pra gente que trabalha com bicho, né, eu jamais, pelo menos não no bicho que está lá na exposição, por exemplo, vou colocar um negócio daquele. Também outros conceitos, das mutações, né? Então, rapaziada, legal, tem a jiboia, mas a pessoa não quer mais só a jiboia. Ele quer uma jiboia com uma faixa branca ou uma mancha estriada. Então, aí começa os criadores, eles criarem araras amarelas, inteiras, né? Que são as mutações. Que é legal, a pessoa tem em casa, eu acho que é legal, porque identifica de fato que é um bicho de cativeiro, né? Mas para mim, em zoológico, eu boto uma piton, né? Que é um bicho super famoso. Né? A piton, aquela branca? Mas a piton não é branca, gente. Não, originalmente, ela é um bicho com padrão, né? Até é muito usado em estampas, né? O padrão piton, acho que é o campeão depois dos felinos, né? Assim, mas quando se mostra uma piton de verdade, ninguém acha que aquilo é um piton. Por quê? Porque o padrão que se mostra é o albino, que é um bicho que é uma exceção. E agora eles estão usando também as mutações lilás, preto diluído. Tem tudo quanto é coisa. É a mesma coisa que eu falo. Imagina se de fato existissem seres muito inteligentes, porque tem que ser muito para conseguir viajar no espaço, né? Chegar aqui na Terra e sequestrar alguém aqui e levar para um zoológico espacial. E levar, por acaso, o Sivuca. O Hermeto Pascal, que é albino, cara. Aí bota lá, bicho humano. Aí tá lá ele representando a gente. Ele não representa a gente, ele é albino, cara. Me fala um pouquinho, tá? O Ronaldo falou uma coisa importante. Ele falou sobre a técnica do cangaceiro, né? Onde o bichinho morre e a gente troca e mantém o mesmo nome. Com as crianças também é assim? Porque a gente lida com a morte também, né? Então, assim... Mas usa essa técnica? Não. Morreu. Na verdade,
Eu falei da coruja, né? Ela faleceu era uma bulbo virginiana, ela faleceu vai fazer 2 meses, né? E a gente tem que contar, porque, olha, o Theo morreu, ele tava com um probleminha, e assim, a gente tem que falar a verdade. Aí tu não fala, você não vai... Trabalhar todo esse processo do luto, né? Sim, porque com os animais, igual mesmo o Ronaldo falou, tem também com o ser humano. Mas tem muitas pessoas que trocam, usam o cangaceiro, né? Eu tenho uma vizinha que ela tem um cachorro, e aí a cachorra morreu, era uma cachorra, a cachorra morreu, ela comprou outra da mesma raça, colocou o mesmo nome, para que ela não sentisse tanta... porque a gente não pode fazer, a gente tem que lidar com a frustração, né? Se a gente não lidar com essa frustração, acontece o quê? A depressão, a ansiedade. Então, a aceitação, né, do fato. É um processo da vida. E também você acaba projetando uma personalidade no cachorro que não é dele, porque cada cachorro é um cachorro. Com certeza. Sim. E tem todo esse processo, porque as crianças têm que entender. E por mais que elas sejam atípicas, neurotípicas, que são crianças com atraso de desenvolvimento, elas também têm que entender esse processo se tiver cognição, né? Então, a gente explica. Então, eles têm que lidar com a frustração e isso faz parte da vida. Você comentou até de o veterinário lidar, né, com a questão do acolhimento. Muitos veterinários entram em depressão, porque eles lidam também muito com a morte. E deveria ter isso, né? Principalmente na faculdade de medicina veterinária, tinha que ter essa parte. Porque os donos têm que se moldar, né? Uma das minhas opções quando eu fui fazer graduação era ser veterinária. Acabei não sendo, porque minha mãe trabalhava com bicho na USP. Então, eu tinha contato com muitos animais. E eu amo de paixão. E aí, ganhei uma hamster, chamada Premiada, minha primeira. Quando ela morreu, eu quase morri junto. Falei, não levo de ser veterinária, porque eu acho que eu ia acabar entrando em depressão por conta da morte de alguns bichinhos Dizem que é o maior número de incidência de suicídios é entre os veterinários. Sim, também. Porque ele lida com... Diretamente, quem lida com saúde e educação e com o público em geral também adoece. E geralmente hoje o animal ele é visto como muitas famílias muitos casais não querem ter filhos e aí projeta isso nos cachorros, principalmente. E aí a expectativa é que também seja um ser humano e não é. E aí passa isso para o veterinário. E tá no ser humano, né? Tá no casal ali. Eles ficam indo lá procurando problema. E não é um ser humano, e adoece o veterinário, que tem que ter essa estrutura psicológica. Você não passou por isso não, né, Érica? Você doou mesmo, mas não teve nenhuma perda. Passei recentemente com meu filho, eu dei um peixinho, falei, ele quer muito um bichinho. Mas eu viajo muito e eu não tenho ninguém para deixar. Eu queria muito que ele tivesse esse senso de ter um bichinho para cuidar, fazer companhia e tudo mais. Dei um peixinho, falei, olha, esse é o seu primeiro animalzinho, você cuida e tudo mais. Ele super responsável. Quantos anos? 7 anos. Muito responsável, todo dia. E vamos trocar aguinha e tudo mais. Um belo dia fui viajar. Falei, olha, eu vou deixar o peixinho com o vizinho. Deixei tudo bonitinho, tudo explicadinho. Quando eu voltei de viagem... Cadê o peixe? O peixe morreu. Eu falei, caramba, como é que eu vou contar pro meu filho que o Dorinho morreu? Olha... Dorinho da Doris, né? Exatamente. É o desenho, né? Cadê o Nemo, Doris? Aí, sentei e expliquei a ele todo o processo de luto mesmo. Eu achei melhor. Até pensei na possibilidade de trocar. Falei, vou botar um igual. Mas não, eu acho que é importante mesmo a criança passar por esse processo e entender que é o ciclo natural da vida, né? A gente nasce e daqui a pouco tem a questão da despedida mesmo. Quando você falou do peixinho, minha sobrinha, que é filha da minha irmã, a Lorena, tá com 4 anos. E ela queria também um animalzinho. Minha irmã comprou um peixe. Ela tá aqui pra não deixar eu mentir. E ela foi tirar do aquário, que ela queria brincar com o peixe. Mas eu quero tirar, quero brincar. Às vezes a criança ela não tem esse discernimento que o meio dele é aquele. E acaba... Os adultos também não. Mas é uma parte que acaba acontecendo, né? É verdade. Perfeito. Vamos lá? Vamos colocar mais um desfile pra gente. Cauane, por favor. Gente, ela arrasa. A quarta com um vestido lindo, macacão lindo, na verdade. Domênica. Que lindo. Gostou? Eu também gostei. Ah lá, olha. Mulherada pira aqui, hein? Débora. Gente, eu usaria esse blazer até pra acordar. Lindo. Muito bonito. Andréia. Esse vestido. Gente, quero ver pra mim. Lindo, lindo.
Alisson. Perfeito. E aí, falando um pouquinho mais de animal, a gente acabou de falar do peixinho, né? Fora os peixinhos, fala um pouquinho pra gente, tá? Como é que é essa questão da parte da psicologia em relação ao tratamento e aos benefícios que o animal traz? Tanto para adulto quanto para criança, no caso. Sim. Muitas pessoas têm aversão, né? Medo do animal. Eu tô aqui tomando coragem pra... É bonzinho ele. Uhum. E aos poucos a gente vai inserindo imagens, conforme a pessoa for aceitando a imagem, a história, tudo no lúdico, né? Daí vai inserindo aos poucos o animalzinho, vai explicando o benefício que causa, que leva para a pessoa, né? O autocuidado, como lidar com o próximo, não só com o animalzinho, mas com o próximo, a questão da empatia, que é muito importante, o sentimento, o momento de entender o momento da tristeza, da raiva, o porquê tá bravo, né? E isso vai fazendo com que a pessoa entenda melhor o contexto, né? Como lidar com o público, com a sociedade, as questões, as frustrações do dia a dia. E isso o animal ajuda. Na verdade, também idoso, né? Geralmente está lá Mora naquela sozinho, questão do Alzheimer. Também né? é muito bom também. E o idoso praticamente ele tá ali naquela fase que ele não quer às vezes sair na rua, não tem nenhum tipo de atividade. E aí um cachorro, um outro bichinho pode ajudar ele a querer sair de casa, como passear, trocar água. Então é uma companhia também. Diminui o nível de estresse, pressão arterial diminui também. Na verdade, estabiliza, né? Sim. Diminui, não, senão abaixa a pressão aí do senhorzinho. Mas, enfim, são vários... É comprovado, né? Sim. O que tem hoje cientificamente comprovado é o cachorro e o cavalo. O cachorro é para o estresse ali, né? A ansiedade. E o cavalo, ele faz a parte motora. A gente tem uma ecoterapia no Riacho Grande. E a gente lida com crianças com transtorno também do espectro autista, síndrome de Down, crianças que têm a parte motora debilitada. E o cavalo faz todo esse processo de tônus muscular também. Também serve para idoso também. Então, vários benefícios. Crianças que não conseguem se alimentar, a gente projeta no animal, o cachorro come ração, alimento, o coelho come cenoura. Eu tenho uma arara que come vários vegetais ali, frutas. Autistas são seletivos, a gente faz esse projeto também, porque ele vê o animal comendo e fala, o bichinho come. Então Também vou comer. Então, são modelos de referência, né, os animais pra gente. Ah, perfeito. Érica, sei que você é back vocal, né? Ali tá a nossa cantora, Sherry, ali do lado, né? Ela não pegou cantando, mas faz uma palhinha pra gente. Vamos lá. Gente, eu vou cantar o quê? Eu tenho medo até dos meus patrões ficarem com ciúme, que se eu cantar muito de um, o outro não vai gostar. Mas vamos lá. O que a gente tem muito costume de cantar, acho que o pessoal daqui de São Paulo sabe. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Essa é uma canção da Isa que eu gosto muito. E eu acho que tem ajudado, assim, a diversas mulheres, Empoderamento, né? Aborda diversas questões. Eu gosto muito dessa música. Ah, perfeito. Sherry, é com você. Canta aí agora. Fiz muita canção, são 4, 5, 6 ou mais. Eu sei demais que tá demais. Chego com meu violão, você só tá querendo paz. Você desvia pra cozinha e eu vou cantando atrás. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. Se juntar
cada verso meu e comparava e dá pra ver. Tem mais você que nota dó. Vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer. Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só? Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora é. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. Lindo. E eu vou pedir para você fazer uma música de fundo para nossos modelos encerrar o nosso programa de hoje. Claro. Pode ser? Vamos lá? Débora, pode vir. Domênica. Quero agradecer a presença. Pode vir, Cauane. Agradecer a presença. Agradecer a parceria com a Maria Rosa Brechó. Agradecer a presença do Dr. Ronaldo, diretor, João, veterinário, Érica, que veio direto do Rio para fazer companhia pra gente. Tatá, psicopedagoga, da Lu, da Sherry. E aí, vamos finalizar com a Alisson. Vem, Alisson. Gente, obrigada pela presença. Espero vocês na próxima segunda-feira. Pode seguir lá no Insta, é @sobretudo.programa. Pode pelo Facebook. Facebook é Sobretudo Fabiana Silva. E é o canal do YouTube. O programa vai estar lá disponível para vocês. Programa Sobretudo com 2T. Obrigada, meninas, pela presença. Meninos, pela presença. Até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Chega mais